Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, Senhor, ajoelhamos espiritualmente falando, entregando, Senhor, ao teu coração bondoso a nossa vida, as nossas rogativas. Sabemos, Senhor, que as leis eternas e a vontade do Pai Celestial não podem ser modificadas. Por isso entregamos, Senhor, em tuas mãos, em rogativa, e se for da tua vontade, permissão do nosso Pai, conceda-nos, Senhor, a grandeza da transformação moral e espiritual. E também, Senhor, dos anseios que trazemos na alma. Muitas vezes nos perdemos querendo só o progresso material, as riquezas, estar certos nos negócios. Os peditórios que depositamos, como comprar casa, carros, veículos, ter bons salários. E até mesmo, Senhor, isso insistentemente pedimos, que retire as dores do nosso corpo e os conflitos de nossa alma. Mas como criança, Senhor, não sabemos o que pedimos, e nem os benefícios de não ter ou de receber. Por isso entregamos, Senhor, em tuas mãos. As dores servem para o crescimento, nós sabemos, para a transformação. Os bens, só quando merecermos e soubermos lidar com eles, acreditando e sabendo que são usufrutos e não a posse. Ó Cristo Jesus, seja feita a tua vontade. Nesse dia em especial, Senhor, que no campo da matéria comemora-se o dia dos finados, a lembrança dos mortos, mas nós sabemos que também morte não existe, pois tu viveu e reviveu para nos mostrar e ensinar. Então queremos e rogamos que tuas bênçãos se façam sobre nossos entes queridos, nossos familiares que já desencarnaram. E se porventura, Senhor, se encontra em momentos difíceis, com dificuldades da aceitação, do retorno à pátria espiritual, ou mesmo, Senhor, sofrendo por aqueles que aqui ficaram, que também não aceitam muitas vezes esse distanciamento por alguns momentos que levam alguns anos, décadas, se é da tua vontade. Então que ajude tanto o encarnado ao desencarnado a compreender essas verdades, Senhor. Sabemos e sentimos que muitos destes se encontram junto a nós neste salão, nesse dia, Senhor, e receberão, assim como nós encarnados, a luz da tua verdade e a instrução. E que cada um, Senhor, possam sair deste salão, desta casa do teu amor, com as verdades e a aceitação na resignação no coração. Abençoe esta casa santa, Jesus. Abençoe cada trabalhador. E os trabalhadores, nós trabalhadores, servos dos teus servos, possamos sempre fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem. Rogamos que estas sublimes energias se estendam àqueles que não puderam, não quiseram vir, que não conseguiram vencer, Senhor, os impedimentos da matéria, aonde estiverem, possam receber tuas bênçãos, teu amor. Rogamos, Senhor Jesus Cristo, por aqueles que são inimigos do Espiritismo, porque não o conhecem, e ainda, Senhor, se transformam em algozes, perseguidores, e muitas vezes, Senhor, falam sem conhecimento. Derrame sobre eles a luz da verdade e a certeza de que um dia encontrarão, Senhor, estas verdades, pois necessitarão delas, porque voltarão para o mundo dos espíritos, Senhor. É da lei de Deus. E assim estaremos prontos para ajudá-los. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir. E que este alimento seja também, Senhor, um medicamento. Abençoai as mãos operosas, laboriosas, que confeccionaram este alimento até chegar a nós.
Abençoe-o, Senhor. Estenda tuas mãos santas e sagradas neste caderno de prece. E abençoe cada nome que aqui se encontra, Senhor. Aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo. E através desta dádiva, Senhor, possam ser fortalecidos e buscar teus caminhos. Na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades, de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, Senhor, rogamos que deposite a tua santa energia e transforme esta simples água no mais precioso medicamento. Na individualidade de cada um, na necessidade de cada ser, sejam colocados, amado Cristo, os remédios e os medicamentos necessários, tanto para o corpo físico, quanto para o corpo espiritual. E de simples águas possam ser transformados no remédio que cura e alivia o espírito e o corpo, em águas fluidificadas. Remédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos também, amado, que tuas bênçãos santas e sagradas se estendam sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e todos aqueles, Senhor, que encontram-se nas dores, nas trevas interiores, nas crises emocionais, nas crises psíquicas e espirituais. Que tuas bênçãos se façam a cada um. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, rogamos que abençoe-os e todos aqueles que professam cultos, credos e diferentes do nosso. E um dia, amado Cristo, possamos nos unir sobre a prática da caridade e a vivência da fraternidade, amparando-nos e auxiliando mutuamente, como uma verdadeira família espiritual. Amado Jesus, abençoe o nosso país querido, essa nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Derrame sobre nossos governantes sérios as tuas bênçãos. Afastai e afugentai aqueles que são lobos rapaces, mas que se vestem como ovelhas, mentindo, invertendo a verdade e fazendo, Senhor, a iniquidade nesta nação que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Estendei estas bênçãos sobre toda a humanidade, principalmente, Senhor, nos governantes que fomentam as discórdias, as brigas e as guerras. Pacificai os corações da humanidade, Senhor. Esteja em nós, ilumine-nos diante do teu Evangelho e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos nesse dia tão iluminado, tão abençoado e tão bonito. Né? Talvez para alguns seja dia de lembrança, de angústia, de tristeza pela falta do ente querido. É natural. É natural que a gente sinta saudade. É natural que a gente gostaria de comungar os mesmos gostos, as brincadeiras, as conversas, os paladares nos almoços, jantares. Né? Mas é natural da lei de Deus que haja alguns afastamentos, distanciamentos físicos. Aqui na Terra, nós passamos por distanciamentos físicos todos os dias. E nem por isso deixamos de gostar, e nem por isso sofremos. O que nos falta é a compreensão de que a morte não existe. E é apenas o retorno da criatura para casa, porque aqui não é nossa casa. Aqui nós estamos numa escola de aprendizados. Então, se assim você, como eu, tem parentes desencarnados, porque eu tenho alguns, e da agora para frente cada ano vai aumentar mais, né? Porque vai chegando a terceira idade, o tempo vai passando. Mas acredito que precisamos acreditar e confiar em Jesus. Porque Ele nos mostrou até a chegada dele, não compreendiam esse processo de que morte não existe. Mas Jesus Cristo disse que não existe a morte.
Existe o retorno à pátria espiritual. Antes deles, alguns já balizavam essas verdades, ventilavam essas verdades. Sócrates falou, Elias falava, tantos outros profetas falavam. Falavam que a morte não existe, apenas uma transformação. Planta-se corpo físico, nasce corpo espiritual. No dia da minha transmutação eu viverei para sempre. Vou-me embora, mas nessa terra eu voltarei. Né? Então são passagens e são mensagens que estão lá na Bíblia Sagrada. Mas alguns desavisados, com interesses escusos, começaram a cultuar o corpo e renegar a alma, o espírito que é eterno. Então passaram a cultuar a morte como sendo o fim. Os materialistas. Outros acreditam que morreu, perdeu a sua individualidade. Olha que coisa mais inocente, me perdoe, quem acredita nisso, e que volta para o todo. Como se fosse uma gota de oceano, vai ser o oceano. Aí acabou, não existe mais aquela gota. Alguns acreditam nisso. Muitas religiões ainda fortes na Terra pregam essa. E muitos acreditam. É uma forma de fazer que as pessoas, né, materialmente não sofram aqui na Terra. Ah, meu parente morreu, acabou. Só existia enquanto vivia comigo. Olha, você já pensou que chato seria isso? Você já pensou aquelas pessoas que nascem com dificuldades, enfermidades, doenças, com pobrezas, que têm na Terra o conhecimento só da dor e do sofrimento? Aí, morreu, acabou. Qual que foi o mérito dela nascer? Qual foi o pecado que ela cometeu antes? Quando nasceu? Porque antes não existia ela. Só passou a existir na hora que ela nasceu, né? Não acredito em reencarnação. E qual que é a bondade de Deus que ao terminar a vida dela também acabou? Ela só conheceu dor e sofrimento. Ah, nós já somos crescidinhos para não acreditar mais nessas histórias, né? Eu até 8 anos de idade eu acreditava que o filho nascia pela cegonha que trazia, né? Mas eu morava na roça, não tinha televisão, e a única coisa que nós escutávamos, a não ser aqueles que nós convivíamos, era a Voz do Brasil, naqueles radinhos, né? Que pareciam uma mesa lá, né? E pegava lá chiando mais do que eu escutava nas faixas AM. Então eu só acreditava no que falava. E os pais, por comodismo, não queriam explicar, ou não sabiam, falavam, não, a cegonha que traz, meu filho. De vez em quando eu via uns pássaros grandes voando, eu pensava, será que ela está levando algum menino? Né? E olha que eu já estava grande. Hoje, se você perguntar no meu menino de 2 anos, ele já sabe, não, larga de ser bobo, tio, vovô, sei lá, que ele vai me chamar. Amo papai, põe sementinha na barriguinha da mamãe cuida da sementinha, que cresce igual a melancia, depois nasce. Você é bobo, hein? Uma criança de 2, 3 anos sabe disso. Não é? Então, assim é no questão da morte. Você pode acreditar no que você quiser. Morreu, acabou. Nunca mais você vai ver aquele ente querido. Você morreu, você acabou. Nunca mais seus entes queridos vão te ver. Ou você pode acreditar que é a verdade, que Cristo trouxe. No 3º dia ele veio e falou para nós, não tem morte, não, eu aqui, ó. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Ou seja, aquele que confiar nas minhas palavras e acreditar, ele sempre estará vivo. E você encontrará então uma paz, um conforto na tua alma, uma esperança de que um dia reencontrará com seu ente querido, e o seu ente querido também continuará a mesma situação de paz e felicidade, compreendendo que ele pode te visitar toda noite através do sonho, se for da permissão de Deus, e se for da comunhão entre aquele que ficou e aquele que foi. Jesus Cristo disse assim, olha que extraordinário, para que a gente possa entender bastante esse assunto. Olha, hoje eu tenho certeza que muitos aqui já têm parentes desencarnados. E vou te falar, tem muitos parentes de vocês aqui dentro hoje. Tá bom? Se na hora da prece ou antes, você lembrou de alguém, você sentiu, né, a presença de alguém, você sonhou com alguém que já desencarnado, você está sentindo algo diferente no teu corpo, no teu pensamento, no teu sentimento. A hora que você sentou e se você ficou em prece, você já lembrou de alguém. A hora que nós fizermos a prece final, né, você vai sentir, vai lembrar.
A hora que você tomar o passe, você vai sentir algo tão bacana, tão gostoso. É teu parente, seu familiar que veio com você e você vai sentar ao teu lado. Vai tomar o passe, vai ser aliviado. Mas se você está revoltado e doido para ver ele, você não vai ver nada. Porque isso não é da nossa vontade, isso é de lá para cá. Você não tem como pedir a alguém, querer que alguém te ligue, não é? Liga para mim, ninguém vai te ligar. A pessoa pega o telefone e te liga a hora que ela quiser. Assim é do mundo dos espíritos para cá, tá bom? Jesus disse assim, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, moral estranha, diz assim, deixai os mortos enterrar seus mortos. Olha que frase complexa. Ele disse a um, segue-me. Presta atenção. Jesus falou, segue-me. Respondeu-lhe, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Mas, quanto a vós, ide, anunciai o reino de Deus. Está lá em São Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60. Jesus falou, vem, segue-me. Quantas vezes Jesus está te chamando? Fala, segue-me, vem. Aí você, não, eu tenho que ir ali resolver um problema de trabalho. Ah, não, eu tenho que ir ali ganhar dinheiro. Ah, eu tenho que ir ali numa festa. Né? Ah, eu tenho que fazer uma viagem para visitar uns parentes que eu não vejo há muito tempo. Um familiar meu morreu, eu tenho que ir lá. Kardec, é o codificador da doutrina dos espíritos, a pedido de Jesus Cristo, veio trazer essa doutrina, essa religião, essa filosofia, essa ciência, que chama-se doutrina dos espíritos. Quando ele terminou a sua obra, terminou a obra da codificação do Pentateuco Espírita, os 5 livros que é a base do espiritismo cristão, iria inaugurar a primeira livraria espírita do mundo. E ele pressentiu. Ele falou para a mulher dele, mulher, não deixe de ir na abertura, na comemoração do lançamento da livraria espírita. E ela, não, mas nós não vamos deixar de ir. Ele falou, não, eu estou dizendo para você não deixar de ir. Ela, mas e você? Ele falou, se acontecer alguma coisa, não deixe de ir. E aconteceu. Era um sábado a comemoração do lançamento. Ali iniciaria ao mundo as verdades que Jesus Cristo disse e as que ele deixou para dizer mais para frente quando nós estávamos maduros. Jesus Cristo fez igual meus pais. Falou assim, eu não vou contar para você que a mulher engravida, até 8 anos você vai saber que é a cegonha. Não é? Jesus fez assim conosco. Algumas coisas ele não contou para nós, ele falou em parábolas, porque nós estávamos ainda numa fase muito infantil. Nós não aceitaríamos ou não acreditaríamos. Mas quando a humanidade estava pronta, Jesus Cristo mandou o Espiritismo para dizer tudo aquilo que ele não havia dito, ou explicar o que ele havia dito. Então, veio a doutrina dos Espíritos e aí a livraria, que é a base do conhecimento, os livros, o estudo. E iria lá fazer o lançamento, a abertura da livraria. E Kardec morreu na sexta-feira. No sábado, a mulher largou o corpo dele e foi lá inaugurar a livraria. Assim como ele havia predito. Ela ficou meio em dúvida, mas eu não vou, mas o homem está aqui deitado no caixão, corpo. Não, o corpo está aqui, o espírito está lá participando da inauguração da livraria. Compreende isso? Então nós estamos aprisionados à matéria, ao que vemos. É muito bonito e necessário cultuar o processo do desencarne através do velório. A grande maioria das vezes o espírito está ali, sentado ao lado do caixão, só escutando a conversa de todo mundo. Ah, é assim então? Agora você está falando isso de mim? Hã? Você brigou comigo, me xingou, né? Agora você está falando que eu era bonzinho, só porque morri. Escutando aqueles que estão ali, e a casa lá? E a conta bancária dele? É? Eu já vi, não é que ninguém me contou, pessoas que enquanto o caboclo está lá no caixão, corre dentro dos pertences para ver se acha a joia para pegar primeiro antes da família. Eu já vi, isso eu vi, isso eu não estou falando que ninguém me contou não, eu vi com meus olhos, que a pessoa, enquanto o defunto está sendo preparado para ser velado, pega os cartões e vai lá no banco fazer um empréstimo.
o defunto pagar. Você está entendendo? Esses são os que cultuam o quê? O corpo. Esses são esses que não seguem Jesus Cristo. Honrar os nossos antepassados, honrar o corpo dele é muito necessário, mas acredite, é necessário compreender e estender esse amor ao Espírito que é eterno e imortal. Não se sinta ofendido se alguma dessas situações aconteceu. Se aconteceu, peça perdão a Deus, é ignorância. Mas agora já não é mais ignorância, porque agora você tem um conhecimento. Aquele que erra por conhecimento, isso chama pecado. Então você está pecando. Então você está fazendo uma heresia. E se você se desculpar, aí você se transforma em hipócrita, herege e hipócrita. Mas se você pedir perdão, Deus reconhece a tua falta e te dá o perdão. Ó, Deus, me perdoa, eu errei, né? Quis aproveitar de alguma coisa, me perdoe. Está compreendendo? Deus entende, porque Deus é Pai. Assim como nós perdoamos nossos filhos, Deus também nos perdoa. Mas Deus não perdoa aqueles que são hereges, ou aqueles que mentem e maculam as verdades em benefício pessoal. Grande parte das religiões hoje são hereges, porque muitas sabem da verdade e ficam imaculando para ter benefícios de fiéis e valores e dinheiro e conquistas materiais, esquecendo que vai ficar tudo na terra e as voltar. E cada um dos seus dirigentes e coordenadores e fiéis vai voltar tudo para o mundo dos espíritos através da morte, do corpo físico através do desencarne. Compreende? Jesus disse, segue-me, então é seguir os teus ensinamentos, seguir as verdades, seguir os teus exemplos. Muitos hoje têm o hábito de ir no cemitério. Isso é errado ou é certo? Não importa. Não tem problema se é errado ou é certo. Vou ler alguns trechos do Livro dos Espíritos para que possamos ter uma compreensão maior. Comemoração dos mortos funerais. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6, na pergunta 320, fala assim: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? Todas as vezes que você lembra, pensa com maior intensidade, a lembrança emocional. Não é aquele pensamento fugidio que passa na cabeça, não. Chama lembrança emocional, aquela que parte do coração. Aquela que parte do coração é aquela que tem uma intensidade sobre você. Então ela chega aonde você direcionou a lembrança, seja encarnado ou desencarnado. Então, aqueles que já morreram, ficam sensibilizados, felizes, né? Ele responde assim, às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes essas lembranças, aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um tormento, né? Está entendendo aí? Quando nós não aceitamos o desencarne por egoísmo, nós estamos fazendo uma contravenção contra as leis de Deus. Então nós nos entristecemos e entristecemos aqueles que desencarnaram ou aquele que desencarnou, fazendo muito mal, tanto a nós como ao espírito que foi. Ter uma lembrança feliz, nossa, eu lembro do meu pai, lembro da minha mãe, lembro do meu irmão. Nossa, nós brincávamos, rios, às vezes a gente discutia, mas no outro dia a gente fazia as pazes, né? Isso é coisa de evolução. Você discute hoje, dá uma briguinha, a briguinha da evolução, é bacana, não é necessário, não é? Mas não leva para o coração e no outro dia você está abraçando, amando e ajudando, melhorou, falou, olha, eu não vou fazer aquilo mais porque leva a brigar, então não vou fazer mais. E aí faz-se um processo de, as brigas são lapidações. E aí você foi lapidado, você passa a brilhar uma luz diferente, e aquele outro também, vocês não têm briga mais sobre aquele assunto. Os dois cresceram, né? Quando essas lembranças são alegres, felizes e gratas, faz bem a você e àquele que foi. Se são infelizes, eles sofrem, e você também. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? Olha, isso é importante para eles do lado de lá.
Eles se preparam para ir lá onde estão os despojos deles, ou o corpo, né, que muitas vezes já não existe mais, a terra já derreteu ali, virou pó. Responde assim, ó, os espíritos atendem ao apelo do pensamento nesse dia, como em qualquer outro dia. Não tem importância nenhum dia dos mortos para ele, tá bom? Qualquer dia que você pensar nele, ele vai receber. Agora eu te faço uma pergunta muito simples, para que a gente possa ir entendendo muito prático sobre isso, né? Que a gente tem, muita gente aqui tem parentes já desencarnados. Se você fica sem, uma pessoa ficasse muito tempo sem ver você, aí determinado dia ela lembraria de você. E ela te endereçaria um convite. Nossa, estou doido para te ver. Vem me ver. Ela fala, aonde? Lá no cemitério. Em qual lugar? Ao lado de uma tumba. Entendeu aí? Mas que dia que é? Ah, não, tem que ser num dia de comemoração. E você marcaria então um encontro com essa pessoa lá no cemitério, compraria um buquê de flores que vai estar 10 vezes mais caro que o dia normal, aproveitando, né? As pessoas aproveitando da dor, do sofrimento do outrem, né? Compreende? E você pisaria sobre outras tumbas, e se a família veio ia ficar com raiva de você, porque se pisasse os despojos mortais que estão lá do seu, você ficaria com raiva. E num ambiente não muito agradável, você se cercaria ali da solicitude desse encontro da visita, mesmo que você não veja aquele que te convidou. Então, não estou condenando quem vai ao cemitério, mas é muito melhor você marcar o encontro com o seu ente querido no templo religioso, no seu lar, através do culto, da prece, da oração. Está compreendendo isso? Você fala assim, nossa, hoje comemoro o dia dos pais. Você fala, não vou lá na casa do meu pai, não. Vou convidá-lo para ir que a gente vá para um restaurante e a gente almoce lá. E que a gente converse e seja feliz. E no dia dos finados, eu vou convidar o meu familiar já defunto, hoje desencarnado, mas vivo, para ir a um centro espírita. Eu não vou chamar ele para ir em uma religião que não acredita que ele está vivo. Que se eu for com ele, se ele for comigo, entrar lá, e algum daqueles desavisados da outra religião ver ou pressentir a presença de um espírito comigo, vai falar que ele é meu encosto. Não vai acreditar que ele é meu familiar. Então é melhor eu ir numa casa religiosa, onde vai dizer, olha, seu parente está sentado ao teu lado. Agradece a Deus, leva uma prece e comunga este momento de união, mesmo que você não esteja vendo no seu coração. Se ficou alguma mágoa entre vocês, se sente algo, peça perdão nesse instante, ele vai receber. E se ele estiver também nas mesmas linhas da verdade de Cristo, ele também vai te pedir perdão e os dois vão, né, se confraternizar. E aquelas amarguras, sofrimento do passado, acaba de acabar agora. Você está entendendo? Tanto que é lindo essa verdade. Você está entendendo tanto que é bonita a mensagem de Jesus Cristo? Ela te liberta agora, se você acreditar nela. Você está entendendo isso? Mas se você quiser ficar amarrado, eu não estou vendo, isso não existe, aí é uma opção de dor e sofrimento sua, que vai se estender até o dia que você morrer, porque o dia que você morrer, você vai comprovar que isso não existe. E aí você vai encontrar com seus familiares, todos aqueles, mas você é teimoso, hein? Eles vão falar para você. Por tantos anos eu ia visitar você e você fazia de conta que não me via. Fazia de conta que não. Me sentia. Você lembra aquela vez que eu passei a mão no seu rosto, você arrepiou todo, sai de mim, encosto, era eu. Você lembra? Você está entendendo? Aí vocês vão rir. Cair na gargalhada e falar, rapaz, mas eu era inocente, hein? Oh, meu Deus, me perdoe você também, perdoe. Vamos embora então, conquistar a eternidade juntos na felicidade de Jesus. Está entendendo isso? Qual é o caminho que você quer? Diz que tinha um país onde eles estavam desbravando o mundo. Era uma cidadezinha.
Aí naquela cidadezinha eles construíram um grandioso navio e a metade da população quis viajar para desbravar o mundo. Não conhecia o mundo, era naquelas épocas das descobertas. Né? Como assim aconteceu com a descoberta do Brasil, dos Estados Unidos, né? Das Américas. Vai lá. E a metade daquela população embarcou no navio, a outra metade ficou. E sumiu, o navio foi embora. Zarpou, abraçou, falou, você vai embora? Não, a gente volta. Fizeram uma festa. Nós vamos voltar com ouro, tesouro, vamos desbravar, conquistar novas terras, e vamos voltar cheio de história e tal. E não voltaram. Passaram-se mais de 10 anos e aquela população, cada dia foram entristecendo. Falou, morreram. Acabou. E aquela cidade inteirinha se vestiu de preto. A metade tinha ido, a outra metade que ficou, vestiu-se de preto, todo mundo andava. Ninguém dava bom dia um para o outro. Ninguém tinha força, coragem. Vivia em depressão. Passou-se mais de 10 anos, um navio aportou naquela cidade. Aquela população triste nem recebeu os visitantes. Olhou, não. Os visitantes chegou cheio de festa, alegria, e falou, mas abasteceu, trocou, vendeu, comprou, fizeram aquele grande comércio. E aí perguntou, mas o que está acontecendo com essa cidade? Todo mundo veste de preto, todo mundo é triste, ninguém conversa, ninguém dá bom dia, ninguém ri. Falou, não, é porque há mais de 10 anos atrás, a metade dessa população embarcou num navio maior do que este de vocês e morreu todo mundo. Ele falou, morreu? Morreu. Falou, não. Você está falando de um povo assim? Não, morreu não. Alguns anos atrás, nós passamos em um país distante, um continente distante, e lá tinha um povo com a mesma característica de vocês. Eles estão trabalhando, crescendo, evoluindo, construindo. O navio foi quebrado numa tempestade, e lá eles estão felizes da vida, construindo a cidade que já está quase do tamanho de vocês, e disseram que quando terminarem de construir a cidade, eles construirão um grande navio e vem cá para vocês fazerem o intercâmbio entre as duas cidades. Não morreram? Não, não morreram. Estão vivos e felizes. A metade daquela população, né? Da metade que ficou, acreditou. E arrancou a roupa preta, já pôs roupa leve, começou a trabalhar, a ser feliz, e amando, respeitando e conduzindo aquela cidade numa alegria. A outra metade continuou. Eu não acredito, é mentira, eles morreram. Qual lado que você quer ser? É aquela que você quiser acreditar. Está entendendo? Você pode ser esse que acredita, vai viver a vida, falar, meu filho, você morreu, obrigado, Deus abençoe, nós caminhamos juntos, agora vou curtir aqueles que ficaram. Respeitando a vivência que nós tivemos te ensinando. Vivendo aquilo que você nos ensinou e ensinando aquilo que eu aprendi. Foi isso que Jesus disse, segue-me, deixa que os mortos cuidem do morto. E os espíritos lá de lá estão todos felizes, se eles não estiverem revoltados com a morte, como muitos ficaram aqui na terra revoltados com aqueles que morreram. O corpo é uma veste, você vai chorar. Se o seu filho tirar uma veste, colocar lá e jogar no lixo, você vai lá no lixo, joelhar no lixo e chorar para aquela roupa que seu filho jogou fora. Assim é nosso corpo. Nosso corpo é uma veste ao nosso espírito. Esse corpo, ele vai ser transformado. O espírito pré-existe para a eternidade. Está compreendendo essa grandeza e essa beleza? Não lembre com tristeza dos seus entes queridos. Lembra dos momentos de piada, de felicidade, de alegria. Peça perdão pelas palavras, pelas atitudes que ofendeu. Perdoe aqueles momentos difíceis. Isso é da natureza do crescimento. A gente ter alguns atritos, mas levar para o coração, não pode. Guardar mágoa, não pode. Isso só causa dor e sofrimento. Ah, foi culpa minha que morreu. Ah, então você está maior do que Deus. Então Deus é que é o dono da vida e da morte, né? Ou da vida e da vida. Você passou por cima dele e falou, não, Deus, você não tem vontade não, agora é eu. Ele morreu porque aconteceu isso e é culpa minha. Que culpa de quem o que é isso? Pode ter tido um erro, mas isso não quer dizer que a culpa é tua, porque morreu só porque Deus permitiu, tá bom? Assim como nasce, só nasce na terra quem Deus permite. Ninguém nasce sem a permissão de Deus. Aliás, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, né? Os espíritos, não, esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Ele pergunta. Ele responde assim, nesse dia,
Estão aí em maior número porque existem mais pessoas que os chamam. Mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Aonde você rezar, ele vai estar, aquele ente querido, ele vai chegar próximo a você. E se for permissão de Deus, se não tiver condição ainda, por motivos de energias que pode fazer mal a ele ou a você, aí seu pensamento chega até onde ele estiver. Está compreendendo? Porque da mesma forma na Terra, que tem grandes dificuldades da gente ver uma pessoa, no mundo dos espíritos tem muito mais. Agora, todas as vezes que você quiser comprovação, você não vai ter. Por quê? Porque você está duvidando de Deus. E Deus não vai te provar que Ele fala a verdade. Nós é que temos que aceitar a verdade de Deus sem comprovação. Aí nós podemos lembrar de Tomé, quando Jesus disse: felizes dos homens que creem sem nunca ter visto. Porque isso chama obediência e fé. Felizes daqueles que creem sem nunca ter visto. São esses que são agradáveis a Deus. E estes que sentirão as verdades de Deus em si. E quando nós sentimos a verdade de Deus em nós, dá para nós aquilo que se chama paz na alma. Resignação. Está compreendendo? Uma força interior para vencer todas as adversidades. Ah, mas então eu não posso ficar triste porque pela distância do meu ente querido? Fique triste e chore, mas não de desespero, mas chore de saudade. Falou, meu querido, que saudade eu tenho de você. Mas eu tenho certeza que um dia nós nos encontraremos. Enquanto nós não encontramos em espírito, que possamos encontrar em amor, em sentimento. E faça uma prece. Aquela prece que você mais confia. A que eu mais acredito e confio é o Pai Nosso. Eleva-se em Pai Nosso e direcione, então, para aquele que já se foi. Sob qual forma aí comparecem e como veríamos se pudessem tornar-se visíveis sob a que eram conhecidos quando encarnados. Se a gente pudesse ver, nós os veríamos da mesma forma quando eles estavam encarnados. Aquela visão que está gravada em nossa consciência emocional, não em nosso pensamento, né? Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles. Deve ser o túmulo do meu pai e da minha mãe, porque eu nunca fui lá, né? Eles ficam pesarosos que eu nunca fui lá no túmulo deles. Vamos ver a resposta? O que lhe importa a terra? O que importa o túmulo? O que importa a terra que jogou em cima do caixão e que já virou pó? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. Se ele não se sente amado, ele não vem. E uma coisa eu posso garantir a vocês: meu pai e minha mãe sentem meu amor. Porque eu lembro deles o ano inteiro. Não é hoje, não. Eu oro por eles, agradeço tanto que eles me educaram e ensinaram. Não é? Não existe nenhuma ligação material. Não precisa cultuar a matéria. Se você for para o México, o que eles estão fazendo lá no Dia dos Mortos? Cultuando caveiras, bebendo, enchendo a cara, fazendo procissão com violas, né? Cultuando os mortos. Porque eles sabem que a vida é uma festa. Tem até um desenho que fala isso, né? Entende? Vão para os cemitérios, para as tumbas, dançam em cima dos túmulos. Entende? É uma profanação, né? Claro. Porque fazendo os mortos se ligarem às coisas da matéria. Agora, quando nós oramos, lembramos com amor, essa força, liga-nos aonde eles estiverem. E se for da permissão de Deus, eles vêm nos visitar. Alguns falam assim: meu Deus, eu nunca sonhei com um ente querido. Entrega para Jesus Cristo, em prece. Aceita o desencarne. Fala: Jesus, me perdoe porque eu não aceitei, eu me culpei, ou culpei
a Deus por essa pessoa desencarnar, morrer, eu te peço perdão, mas me dá a compreensão. E que chegue a esta pessoa, né, seja seu pai, mãe, quem for, essa prece que faço. E se você a fizer com sinceridade, passado alguns dias, semana, você vai ter um sonho agradabilíssimo, como se fosse uma realidade. Já sonhou com sua avó? Já, não já? Como se fosse uma realidade. E é uma realidade. E você vai acordar no outro dia com a saudade, um pouco de tristeza, vontade de chorar, não é? Mas o coração estará em paz. Entende isso? Compreende isso? Esses são para aqueles que escutaram o chamamento de Jesus que disse: vem, segue-me. Não para aqueles que trocaram esse chamamento por coisas materiais. Não. Estes amargarão a dor e o sofrimento, as ansiedades, as angústias, as perturbações mentais, os medos, os traumas, porque estes estão duvidando daquilo que existe, mas não pode ver, das leis de Deus. Compreende? Dos desígnios de Deus. E a única coisa que traz para nós a felicidade é o respeito aos desígnios de Deus, porque estas é para a eternidade. As coisas da matéria são efêmeras, passageiras, e é só usufruto nosso. Compreende isso? A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Agora preste atenção isso aqui. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A resposta. A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Não importa nada onde você estiver. E muitos que vão ao túmulo, me perdoem, vão por uma convenção material. Mas lá não conseguem fazer uma prece, porque no tumulto de um cemitério, dificilmente a gente consegue rezar, né? Eu custa rezar dentro de um cemitério. Quando eu vou para acompanhar um cortejo de algum familiar e de alguma pessoa muito conhecida minha. Compreende? Tenho dificuldade, porque você passa, tem um movimento energético diferente, tem a multidão de pessoas e toda aquela situação. Não é? E um dia chegará que eu vou ter que adentrar dentro do cemitério, eu queira ou não, né? Só que eu não vou andando. Mas quem vai são as minhas vestes. Espero que meu espírito não. Porque ao libertar-se do corpo, o espírito vai para onde designar a sua vida, né? Ele está liberto. É uma felicidade quando deixa o corpo perecível, doente, enfermo e já sem forças. E o espírito é jovem e tem a força e o amor de Deus e o universo para conquistar e trafegar. Mas nós iremos e fazemos aquilo que acreditamos. Assim como a metade daquela população que ficou continuou vestindo de preto e em depressão, porque elas acreditavam que todo mundo ia morrer e que elas tinham que viver na depressão pro resto da vida. Outros viverão como a outra metade, felizes, crescendo e desenvolvendo, até chegar o momento do que os outros construíssem o navio e retornassem para vê-los. Isso simboliza aquele processo das visitas espirituais ou do desencarne daqueles que ficaram e vai para as muitas moradas da casa do Pai e reencontram aqueles que já tinham partido antecipadamente no grandioso processo natural do desencarne e o nosso retorno para a nossa verdadeira casa, nosso lar. Amém? Amém. Espero que tenha sido esclarecedora e espero que antes de você decidir desacreditar, medite sobre a bondade e a grandeza de Deus. E se resolver acreditar, passe
para a filosofia da vida eterna na sua vida presente. Não morra em vida. E não mate aqueles que você ama e cultuando, vivendo aqueles que já morreram. É inversão de valores. Viva a vida daqueles que estão vivos e aceite o distanciamento daqueles que não estão no corpo físico. Você terá aí as asas da liberdade e da paz e da felicidade no seu coração. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos mostrar essa verdade do nosso Pai Criador. Um dia eu estava aqui, uma família fez um tratamento, para encerrar. Esse assunto é importante. E ele tem que ser alegre, porque a vida tem que ser festa tanto aqui quanto quando nós voltarmos para a casa do Pai. Sabe? Eu posso falar porque a pessoa que eu mais amei na face da terra foi meu pai. Né? E ele desencarnou, eu tinha 25 anos, 24 anos de idade. O Rony era de 20 e pouco, o Rony estava com 1 ano e poucos, 1 ano e 8 meses. Hoje o Rony tem quase 90, 38. Então tem 30 e pouco, 36 anos que meu pai desencarnou, né? Tem uma mulher ali em cima, ela é sábia, ela é pastora. Ela fala assim, meu Deus, eu não sei como isso acontece. O pai é mais novo que os filhos. Essa é da vaidade. Aí, brincadeira. Aí, a família fez um tratamento e um processo sério o tratamento. Foi um tratamento de 1 ano. Então, várias coisas acontecendo, psique, emocional, material, a família muito rica, milionária. Tanto é que quando o tratamento resolveu, eles descobriram que tinha 980 imóveis. Quase nada, né? E quando encerrou o tratamento, eu falei para ele assim, olha, seu pai pediu, o pai dele já tinha desencarnado uns 12 anos. Seu pai pediu para você doar uma quantia para a religião. Na época, isso tem muitos anos, uns mais de 15 anos, eu acho, 5 mil reais. Era muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Para mim hoje é muito ainda. Mas naquela época era muito mais. E aí ele me olhou assim, ele pensou, agora vai me pedir dinheiro, né? Para doar para ele, né? Eu falei, só que seu pai pediu para você doar para a igreja católica. Não é para centro espírita nenhum. Muito menos o meu. O nosso. E ele me olhou assim, tal, mas não doou não. E passou. Ele melhorou, conseguiu as escrituras, começou a vender imóveis, antes chegava num carro velho, já passou a chegar num carrão zeradão, bonitão, e aí já mudou. Usava aquela chinelinha, cheque, já passou a andar de bota, toque, e assim por diante. Né? Já mudou. E aí parou de vir e tal, sumiu. Passou-se muitos anos, mas muitos anos. Um dia eu estou aqui numa palestra como essa, já tinha começado, e ele sentou bem ali, no penúltimo banco, onde está sentado meu amigo Marquinhos, sua esposa. Ele sentou, ele e a sua esposa. E eu vi, estava dando a palestra, eu vi eles entrando. Eles veio, entrou e eu vi um senhor atrás deles. E ele sentou, igual o Marquinhos, a esposa está sentada, e o senhor que acompanhou ele sentou atrás, debruçou no banco e ficou entre os dois assim. Aí eu falei assim, já sei o que aconteceu. Agora eu já sei. Aí o caboclo terminou a palestra, ele chegou em mim e falou, eu queria falar com você. Eu falei, vamos ali. Eu falei, isso agora é um puxão de orelha. Vai ser agora, quer ver? Aí ele chegou e falou assim, eu estou passando mal, estou perturbado na cabeça, os treinos não estão dando certo, a fazenda desandou, as ingresilhas da herança não saem mais, o trem está assim, está assado, eu estou tomando quase 12 medicamentos por dia, eu estou ficando doido, não sei o que, eu não sei, eu tomo uma mãozada de medicamento de manhã, uma mãozada da tarde, uma mãozada de medicamento à noite, e eu olhei para ele e falei assim, você doou aqui 5 mil reais que seu pai falou para você doar? Não. Depois ele está atrás de você, falando para você que o dinheiro não é seu, que o dinheiro é dele, ele deixou de herança, por que você não doou? Seu mão de vaca. Não doa dinheiro dos outros, sabe que acabou que é custoso. Acabou o cara com milhões e milhões e milhões, até bilhão. E não deu 5 mil do pai que está lá. Falei, tá aí, seu pai atrás de você. Aí agora? Falei, agora se você sair daqui correndo, ela doar, filho. Seu pai está aí te cobrando. É uma dívida, uma promessa que ele fez de vida, rapaz. E morreu antes.
A hora que deu 11 horas da noite, era 11h58, era quase meia-noite, ele me liga: ô Geraldo, eu não consegui fazer aqui o Pix, né? Porque a transferência, porque o valor é alto e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: beleza aí. Não, mas cedo, a hora que o banco abrir, eu vou. Eu falei: manda brasa. Né? E aí ele foi, no dia, ele falou: eu peguei, saquei o dinheiro e fui lá na Vila São Cotolengo, levei na Vila São Cotolengo e dei dinheiro na hora. Falei: seu pai te agradece, meu amigo, Deus te abençoe. Veio, tomou mais uns passos, sumiu, já tem alguns anos. O pai dele deve ter ido embora. Você está entendendo isso? Isso é verdade, gente. Eu vi, ninguém me contou, isso está acontecendo. Então, olha, não tenha medo disso. Abre seu coração, abre sua mente. Isso é uma realidade. Essa companheira lá, se pode vir, pode. Se ela conseguir, se quiser. Se ela não quiser, ela não virá. Tem dia que você não quer vir no centro espírita, mas você não vem. Tem outros que falam assim: eu não vou não, Deus me livre, que é coisa do demônio. Beleza, a hora que desencarna, vem. Aí fica beirando, fala: mas não era coisa do demônio? Ah, mas agora mudou, né? Então tá, então vem, meu irmão. Abraça ele, vem, vamos aí, trata, acabou. Você está entendendo? A grandeza da beleza de Deus é você não julgar. Você pode xingar, você pode blasfemar, você pode achar que o Geraldo é chato, que o centro espírita é coisa do capeta, mas não muda nada, você quer de Deus. Compreende? E um dia, você vai precisar. E aqueles que renegam, vai pedir. Vai só. Está compreendendo? Eu acho bom quando tem parentes que não vêm, que xinga, que blasfema, né? Acho bom não, né? Acho bom é forma de falar, tá, gente? Aí depois morre e me libera. Aí de repente eu estou sentindo: quando você estava vivo, você não quis vir não, né? Agora você fica aqui. Teve um que ficou 3 meses ao meu lado. Eu falei: rapaz, era 3 semanas quando você estava vivo. Agora depois de morto você quer vitalício? Não, é só 3 semanas, rapazinho. 3 meses o homem ficou perto de mim. Tinha hora que eu ia sair, eu trombava com ele: chega pra cá, né? Deixa eu passar. Né? Está compreendendo isso? Sabe? Abre seu coração. Agradece a Deus. Seja feliz. Ame aquele que foi. Multiplica o amor naqueles que ficaram. E compreenda que um dia você vai também. Então viva a vida como se fosse o último dia da sua vida. Ame o tudo que você tiver no coração para amar. Diz para as pessoas que você ama elas. Diz para as pessoas que são insalubres na sua vida para afastar de você. Falou: olha, você me perdoe, mas eu gosto de você, mas não das suas atitudes. Então eu vou afastar de você. Isso chama distanciamento amoroso, porque eu não quero me matar em vida. Você está entendendo isso? Está compreendendo isso? Porque a gente ama uma pessoa, mas talvez você não ame as atitudes dela. Então você não pode conviver com as atitudes dela, porque senão ela vai te levar ao processo da morte em vida. Você ficará infeliz e não cumprirá a missão que te trouxe aqui. Você quer saber qual a missão que te trouxe aqui nesse corpo na face da terra? Está todo mundo curioso? Você quer saber? Vou te falar. Você veio aqui para salvar você. Você veio para te salvar. Você não veio para o teu filho, você não veio para o teu pai, você não veio para a tua mãe, você não veio para a tua mulher, para o teu marido, você veio para te salvar. Se você não se salvar, nenhum destes serão salvos por você. Então salva você primeiro. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Eu amo essa pessoa, não consigo viver sem ela. Vai ter que aprender. Porque chegará um dia que vocês não conviverão. Mas ame ela enquanto ela te dá o dom da vida junto com você. Mas se ela começar a te tirar a vida, te entregar a morte ainda na vida, fale: eu te amo, mas vou dar um distanciamento amoroso com você. Ele já está trazendo quem? É melhor afastá-lo. Se está dentro da sua casa, fala: sai para fora. Se você está dentro da casa dele, fala: eu vou embora. Compreende? Porque se nós chamamos Deus, ele vem. Se nós chamamos outra pessoa, se eu falar assim: Carla, vem cá. É a José que vem? Não vem a Carla. Agora, se eu chamar aqueles que são chifrudos, mas não são traídos, vai vir quem? Vai vir Deus? Não. Compreende? Isso chama distanciamento amoroso. Você quer destruir sua vida? Você quer morrer ainda em vida? Você não está cumprindo a missão que te trouxe aqui, que é salvar a você mesmo.
Está compreendendo? Não adianta chorar depois. Não adianta você blasfemar depois. Não adianta. Porque o tempo não voltará. Aquilo que aconteceu não mais você tem condição de modificar. Mas você pode modificar hoje para frente e encontrar o caminho de Jesus. Jesus está falando para você hoje, segue-me. Você segue se você quiser. Porque ele está indo, ele está caminhando. É necessário buscar a felicidade e a vida eterna aqui e agora. Amém? Amém. Vamos fechar os olhos? Respire fundo. Bem profundo, o máximo que você der conta. E lentamente solta o ar. Novamente. Mais uma vez. E agora, você vai sentir um perfume suave a te envolver. Um eflúvio gostoso. É como se fosse o abraço da mãe querida. Sinta. Sinta agasalhado nos braços da Mãe Santíssima. E uma paz imensa invadirá a sua alma, seu espírito, seu corpo. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus por este momento, por esta tarde. Pelo dom da vida, por aqueles que passaram em nossa vida, por aqueles que nós convivemos e vivemos juntos, mas que hoje já não está, ou já não estão junto a nós, de corpo físico. Por aqueles que distanciaram de nós, mas que levaram um pouco da nossa paz. Nós agradecemos e pedimos perdão por aqueles que deixaram feridas em nosso coração. Nós os perdoamos. Por aqueles que voltaram à pátria espiritual e que alguns destes hoje, junto a nós, comungam deste banquete de Jesus, desse templo de amor, esta casa de luz. Sentimos uma doce energia de suas presenças e até um aperto de mão, um afago no cabelo, ou mesmo uma paz no coração. Se alguma lembrança negativa vier pelos tempos vividos, quando encarnados estavam, pedimos perdão. Perdoe-nos. Foram infantilidade de nossa parte, de minha parte. Amo a Ti e acredito nas leis divinas e a certeza que um dia estaremos todos juntos e a certeza que a morte não existe. Deus o abençoe. Assim se faz a reconciliação e estes encontros em paz. E sobre as dádivas e o amor de Jesus Cristo, nós entregamos a Ele nossas vidas. E também daqueles familiares e parentes e conhecidos que encontram-se em lugares que não podem ainda aproximar dos encarnados, alguns internos, outros em locais de refazimento, mas todos sob as bênçãos de Jesus. Mas eles possam receber a doce energia da prece que Jesus nos ensinou e que será direcionada a eles, aonde estiverem. E também o pedido que Jesus cuide deles e também cuide de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, amado Cristo, e fique em nós hoje por todo o sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Obrigado pela presença. Rogo a Deus que abençoe seu coração. Peço perdão se alguma palavra que eu disse ofendeu ou feriu seu coração. A paz de Cristo leve-o de retorno ao lar e que a felicidade seja perene e mantida sempre
com otimismo e esperança no seu coração para a vida eterna. Amém? Amém. Deus nos abençoe.